Campos Neto fala sobre política monetária. Acompanhe, nesta sexta-feira, 24, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Participa do Seminário Anual de Política Monetária, no Centro de Estudos Monetários, CEM, do Instituto Brasileiro de Economia, FGV-IBRE. A sua palestra será de abertura e Campos Neto deve falar sobre a postura mais conservadora adotada pelo BC. Além disso, ele deve comentar sobre a meta contínua de inflação. Confira. 14h13. RCN-FGV, Campos Neto fala sobre inflação. Aguarde mais informações. 14h12. RCN-FGV, a gente fica com uma paixão com o Banco Central, eu tenho certeza de que quando sair também vou sempre defender o BC. Aguarde mais informações. 14h11. RCN-FGV, era muito bom ler os artigos e ter acesso a ele, Pastore. Aguarde mais informações. 14h10. RCN-FGV, Campos Neto comenta sobre legado do economista e professor Afonso Celso Pastore. Aguarde mais informações. Banco Central libera 4.000 moedas comemorativas dos 200 anos da primeira Constituição brasileira. A moeda de comemoração à Constituição de 1824 terá recurso de cor pela primeira vez em uma peça de prata no Brasil e pode ser adquirida a partir desta sexta-feira, 24, a primeira Constituição brasileira ganhará homenagem em seu aniversário de 200 anos. O Banco Central, BC, vai liberar um lote de 4.000 moedas em comemoração à Carta Magna de 1824. Produzida em prata, a peça terá valor de face de R$ 5,00, mas será vendida por R$ 440. VNS News 24 horas com você, trazendo as últimas notícias de hoje no mundo, de forma simples e segura. Siga-nos agora e fique bem informado. Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, me fala de onde você está vendo nossas notícias. Obrigado por sua opinião nos comentários. Os colecionadores já podem comprar as moedas a partir desta sexta-feira, 24. A transação será feita exclusivamente pelo site Clube da Medalha, mantido pela Casa da Moeda. Até abril, o BC havia produzido 3.000 unidades, mas informou que o número poderia subir para até 10.000 peças, dependendo do sucesso. À frente da moeda tem o desenho do livro da primeira Constituição brasileira aberto com as páginas retratadas em cor sépia, que representa a passagem do tempo. A imagem também conterá uma pena estilizada e o texto manuscrito, que remetem à forma como o livro, há 200 anos, foi redigido. Esta é a primeira vez que o recurso da cor é utilizado em uma moeda de prata no Brasil. Já a parte de trás da moeda mostra o prédio do Congresso Nacional, símbolo do poder legislativo. Leia também, Casa de Análise libera relatórios de investimentos gratuitos com recomendações de ações, FIIs e BDRs. O conjunto arquitetônico do Congresso, composto por duas cúpulas, uma voltada para cima e outra para baixo, representa o poder legislativo bicameral. O modelo já havia sido proposto na primeira Carta Magna do Brasil, com as duas câmaras, de deputados e de senadores, que formavam a Assembleia Geral. A moeda comemorativa foi lançada em abril em evento no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. A cerimônia contou com a presença de representantes do Banco Central, da Casa da Moeda e da Câmara. Homenageada na moeda, a Constituição de 1824. A Carta Magna de 1824 foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I, em meio à falta de acordo na Assembleia Constituinte do ano anterior. Essa foi a Constituição mais longeva da história do Brasil, durante 65 anos. Ao outorgar a Constituição, o monarca impôs sua vontade e estabeleceu 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador, representado pelo próprio imperador e acima dos demais poderes. Com atribuições diversas e amplos poderes ao imperador, a Constituição estabeleceu uma monarquia hereditária. Não sabe onde investir neste momento?
Veja mais 100 relatórios gratuitos da Empiricus Research e descubra as melhores recomendações em ações, fundos imobiliários, BDRs e renda fixa. Apesar de traços que ficaram ultrapassados, como a monarquia, a Constituição de 1824 estabeleceu legados que perduram até hoje na administração pública brasileira. O texto estabeleceu o poder legislativo bicameral, com a coexistência da Câmara dos Deputados e do Senado. No Poder Judiciário, criou o Supremo Tribunal de Justiça, que mudou de nome e, atualmente, se chama Supremo Tribunal Federal. Copom deve pausar cortes na Selic já na próxima reunião, diz o BSBB, e agora? O BSBB amargou as projeções para o afrouxamento monetário brasileiro. Em relatório de quinta-feira, 23, os economistas do banco avaliam que o Comitê de Política Monetária, Copom, não deve cortar a Selic nas duas próximas reuniões, para controlar as expectativas da inflação de 2025. Nas últimas 5 semanas, o consenso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, para o próximo ano aumentou significativamente, de 3,53% em 5 de abril para 3,74% em 17 de maio. Esta mudança inesperada foi desencadeada por uma impressão surpreendente do CPI dos Estados Unidos, uma mudança no guidance de Campos Neto e uma decisão e uma ata divididas na última reunião do Copom, avaliam Alexandre de Azara, Fábio Ramos e Rodrigo Martins. Nesse cenário, os economistas observaram um cabo de guerra entre as expectativas e a inflação do próximo mês. As piores expectativas de inflação venceram, ressaltam. Empiricus Research libera relatórios semanais de renda fixa com recomendações de títulos que podem render acima da Selic. Cadastre-se gratuitamente para receber. Para a reunião de junho, Azara, Ramos e Martins afirmam que uma decisão unânime seria preferível e ideal. Acreditamos que isso ajudaria a restaurar parte da perda de credibilidade do Banco Central, BC. Poderia ser a melhor e mais barata maneira de recuperar a credibilidade, avaliam. Porém, pode ocorrer outra votação dividida, considerada o pior dos cenários potenciais. Esse resultado validaria a narrativa de um BC pacífico e poderia custar mais no futuro, uma vez que esperaríamos que as expectativas de inflação aumentassem ainda mais, dizem. Existe também a possibilidade improvável, segundo o UBS, de um corte de 0,25 ponto percentual. Isso aumentaria o risco de novas altas nas expectativas do IPCA, uma vez que os modelos com uma expectativa de inflação de 3,8% em diante recomendam uma pausa, afirmam. Acabou o otimismo do Ibovespa? Gestor disse Selic em 10% a. Em 2024 pode acabar com os planos de rally da Bolsa. Ibovespa já despencou quase 5% neste ano com pessimismo no cenário internacional e incerteza sobre a Selic. Veja como ficam as ações daqui para frente. Era a véspera da reunião do Copom, em agosto de 2023. E as manchetes dos jornais de economia não falavam em outro assunto: ciclo de queda da Selic. A taxa básica de juros estava estagnada em 13,75% a por um ano. O Ibovespa, abaixo dos 120 mil pontos. A expectativa do mercado era de que a equipe de Campos Neto faria o primeiro corte dos juros e as ações brasileiras disparariam. De lá para cá, a Selic caiu de 13,75% a para 10,50% a e o Ibovespa valorizou 5,75%. Mas parece que, desde o início de 2024, o otimismo não ronda mais o principal índice de ações da Bolsa. O Ibovespa já despencou quase 5% neste ano, pressionado por um cenário internacional mais difícil, sobretudo pelo adiamento do corte de juros nos Estados Unidos. Esse contexto internacional fez as estimativas para o ciclo de queda da Selic deixarem de ser tão promissoras como antes e desanimou os investidores. O relatório Focus mais recente, divulgado na última segunda-feira, 20, mostra que o mercado espera que a taxa básica de juros encerre o ano em 10% a. Aumento em relação à projeção de 9% a do primeiro relatório de 2024, e posterga a tão aguardada Selic de um dígito.
Mas será que, com essa virada na economia, a esperança para a alta dos ativos